Salve rapaziada, estamos de volta aí no canal depois de muito tempo fora, estudando aí naquela rotina doida de estudos, e só que hoje estamos de volta e eu pensei num vídeo maneiro. Dia 17 e 16 aí tivemos a prova da SpaceX, 17 e 16 de setembro do ano de 2023. Tivemos a prova da SpaceX, aquela prova que eu quero passar, que eu queria, estava estudando vários anos aí para conseguir passar nessa prova. Estou ainda esperando o resultado da prova, muito confiante com a minha nota. E daqui a algum tempo eu posto um vídeo aí falando como eu fui na prova, se deu pra passar. Apesar de estar muito confiante, estou ainda com os pés no chão aí, esperando as próximas etapas. E é isso. Só que hoje o vídeo é o seguinte: eu gostei muito da prova de física da SpaceX. Ela não estava fácil, mas eu fiquei muito feliz com aquela prova, porque eu consegui fazer várias questões, a maioria das questões da prova. De 12 questões da prova eu consegui fazer 10 questões. E eu achei a prova muito bonita, muito maneira de fazer. Fiquei animado no primeiro dia que foi o dia que caiu física. E eu pensei em um vídeo fazendo todas as questões de física. Só que nessa prova eu dividi ela em duas partes. 3 questões mais difíceis e as outras 9 que eram questões boas, só que não muito fáceis. As 3 questões mais difíceis eu vou deixar para um vídeo parte 2. E as outras 9 eu vou tentar fazer nesse vídeo as 9 questões mais tranquilas da prova, beleza? Então vamos começar o meu modelo de prova, o modelo A. Eu vou começar pela primeira questão, a gente vai seguindo diante e vamos pulando as 3 questões que eu vou falar para vocês que eu achei mais difíceis. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é uma resolução de uma matéria inteira de uma prova. Então vocês relevem aí, por favor. Questão 21, meu modelo da prova da SpaceX é o modelo A, que diz assim, a questão: um soldado fixo em sua posição durante um treinamento de tiro na instrução militar utiliza um fuzil e dispara em direção ao alvo um projétil que se desloca com uma velocidade horizontal de módulo VP. O alvo é atingido e o som produzido do impacto é ouvido pelo mesmo soldado no intervalo de tempo ΔT após o disparo. Considerando o módulo da velocidade da propagação do som no ar igual a Vs, desprezando a resistência do ar e a ação da velocidade e a ação da aceleração da gravidade, podemos afirmar que a distância da arma até o alvo é dada por. Então ele desprezou aqui a resistência do ar e a ação da gravidade. Ele quer a distância da arma até o alvo. Tá, pessoal, o que ele quer é a distância entre o alvo e o cara que atirou o projétil. Então a questão nos diz o seguinte: tem um projétil aqui, projétilzinho aqui, né, disparado por um fuzil, e ele vai fazer um certo deslocamento que vai acertar aqui. Vou desenhar um alvozinho aqui. Esse projétil vai acertar esse alvo. A questão que é o quê? O que a questão pede é a distância, certo? Distância entre o disparo, o atirador, e esse alvo aí. E ele disse que o tempo ΔT é o tempo da bala sair do fuzil, bater no alvo, e o som dessa colisão ir para o ouvido do atirador, beleza? Então, vamos fazer o seguinte: ele deu a velocidade de projétil, que é VP, e a velocidade do som, que é Vs, certo? Vamos separar esse ΔT em 2 tempos, T1 e T2. Sempre ΔT, a soma de T1 e T2. O primeiro tempo é o tempo que o projétil sai do fuzil e bate e colide com o alvo. Se a velocidade é constante do projétil, então vamos falar aqui: velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade constante, certo? Velocidade do projétil, que é o que ele me deu como uma incógnita, é ΔS, que é essa distância D, sobre o T1, que eu falei que é esse primeiro tempo do projétil sair e colidir com o alvo. Então, eu tenho essa equação aqui. Essa é a distância D que ele quer, esse é VP e esse é o T1, correto? Ok, eu vou isolar esse T1 aqui. Isolei o T1, virou aqui, ó, D sobre VP. Passei o T1 para cá e o VP para cá, beleza? Então eu tenho essa primeira equação aqui, correto? Agora o T2 é o tempo referente
É o tempo referente ao som da colisão atingir o ouvido do atirador. Então, T2, velocidade do som é o quê? É ΔS, que é a mesma distância D, sobre T2, correto? Vou isolar de novo T2. De novo não, né? Isolar outro T aqui. Fica D sobre Vs, que é a velocidade do som que ele deu, ok? Agora, ele quer saber o quê? Ele quer saber a distância, certo? E a minha resposta, você pode ver nas alternativas que está em função de ΔT, está em função do Vs e do Vp. Então vamos lá. Eu vou jogar esse T1 e esse T2 tudo aqui nessa equação aqui do ΔT, certo? ΔT é igual a T1 mais T2. Só que T1 é o quê? D sobre Vp. D sobre Vp. E T2? T2 é o quê? É D sobre Vs. D sobre Vs. Correto? Correto. Se eu fizer o MMC aqui, eu multiplico aqui embaixo os denominadores. Multiplico aqui. Vs vem para cá. Vs vezes D mais Vp vezes D. Isso aqui é um mínimo múltiplo comum, né? Só que eu estou pulando aqui a conta. Então, ΔT vai ficar o quê? ΔT é igual Vp vezes Vs. Vou colocar esse D em evidência aqui, porque eu quero destacar ele, certo? Porque é a minha resposta. Vs mais Vp, correto? Vou passar esse Vp vezes Vs aqui. Fica Vp vezes Vs vezes ΔT é igual D sobre Vs mais Vp, correto? Então, a distância, que é a minha resposta, fica o quê? Vp vezes Vs vezes ΔT sobre Vs mais Vp. Beleza? Bom, essa questão pedia para você entender, né, o conceito de velocidade do som, da velocidade constante, conceito básico, só que ele queria que você fizesse um jogo de aritmética aí, né, com as incógnitas que ele deu. Às vezes a questão ela assusta o candidato porque vê só a letra ali, não vê nenhum número, fica meio confuso. Mas o raciocínio não é tão complicado. Bom, alternativa letra A, questão 21 aí. Letra A. A letra A ele escreveu, parece que não é igual, mas ele escreveu assim, ó. ΔT vezes Vs vezes Vp. Aí ele colocou a barra aqui de divisão, Vs mais Vp. Ele fez assim, a letra A. Igualzinho tá aqui, só que de outro modo. Fechou? É isso. Bom, pessoal, questão 2. Quer dizer, questão 22. O gráfico 1 fornece a intensidade da força resultante F sobre uma moto de 160 kg, em função do tempo t. O gráfico 1 está associado apenas aos primeiros 20 segundos de movimento da moto. O gráfico 2 fornece o módulo da velocidade da moto em função do tempo t, entre 20 segundos e 25 segundos. No instante 0 segundos, a moto parte do repouso e em 20 segundos atinge a velocidade escalar V1, sabendo que toda a sua trajetória retilínea, a variação da quantidade de movimento da moto entre os instantes 23 segundos e 25 segundos em quilos vezes metro por segundo é. Então ele quer saber a variação da quantidade de movimento. O que ele quer é o quê? A variação da quantidade de movimento, né? É o que ele pede aí. Tá. Pessoal, vamos lá. O primeiro desafio dessa questão é descobrir a velocidade V1, certo? Aqui é o gráfico 1, que ele deu a força exercida sobre a moto. Lembrando que a massa da moto é 160 kg. Massa da moto 160 kg. Então, nós sabemos que o quê? A moto primeiramente está em repouso, correto? A moto está em repouso. E a área desse gráfico de força sobre o tempo, a área dele dá o quê? Dá um impulso, né? Porque nós sabemos que o quê? Que impulso é a força realizada em um instante de tempo sobre um corpo, né? E nós sabemos que o impulso também é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual a
massa do corpo vezes a variação de sua velocidade. Ok? Isso aqui tudo é conceito. Nós sabemos que a área desse gráfico ela é igual ao impulso, certo? Ok. Então nós podemos descobrir V1. Por que podemos descobrir V1? Porque já que a área é igual impulso, e a área é a área de um triângulo, né? Base, que é 20, vezes altura, que é 10, dividido por 2, é igual a impulso, que é o quê? Massa, que é 160 quilos, vezes o ΔV, correto? Ok, então eu posso descobrir o ΔV, já que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, só que nós sabemos que a velocidade inicial é 0, então velocidade 1, que é a velocidade final depois de 20 segundos, é igual a 20 vezes 10 dividido por 2, que fica 10 vezes 10, que é 100, fica 100, passa o 160 dividindo, fica 100 sobre 160. Aí eu vou simplificar aqui 0 com 0. 10 sobre 16 eu posso escrever como 5 sobre 8. Então a velocidade V1 é 5 sobre 8 metros por segundo. Beleza? Ele quer, no instante entre 23 segundos e 25, a variação da quantidade de movimento, certo? Para isso eu tenho que achar a velocidade no instante 23, correto? Tem que achar a velocidade no instante 23. Qual é a velocidade no instante 20 do segundo 23? Eu vou chamar de V. Ok? Nós sabemos que V1 é igual a 5 sobre 8. Nós sabemos que essa velocidade está se reduzindo linearmente, né? Então eu tenho uma aceleração constante aqui negativa. Vamos achar essa aceleração? Eu sei que V1 é 5 sobre 8 e a aceleração é ΔV sobre ΔT. A aceleração aqui, ó, ΔV, eu vou de 5 sobre 8 até 0, então é final menos inicial. Final é 0, inicial é 5 sobre 8. Sobre ΔT, que eu faço isso em 5 segundos. Então a aceleração aqui é menos 5 sobre 8 vezes 1 quinto. A aceleração aqui é menos 1 oitavo metro por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração aqui. Então, já que eu achei a aceleração nesse gráfico, eu consigo achar a minha velocidade no instante 23, já que velocidade final é igual a V0 mais AT, certo? V0 é o quê? 5 oitavos, que 5 oitavos que é V1, menos 1 oitavo, que é a aceleração, vezes o T. Pessoal, o T algumas pessoas iriam se confundir como eu fiz na prova. Eu me confundi e eu demorei um pouquinho mais nessa questão porque eu coloquei 23 aqui. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho 3 segundos de movimento. E eu quero saber isso. Minha velocidade inicial é os 5 oitavos e daqui para 23 eu tive 3 segundos de movimento. Então é isso que a equação ela conta. O tempo de movimento que eu estou aplicando essa aceleração no corpo. Não os segundos totais, entendeu? Vamos lá. Essa conta dá o que? Essa aceleração no corpo. Não os segundos totais, entendeu? Vamos lá. Essa conta dá o quê? Minha velocidade no instante 23 é o quê? 5 oitavos menos 3 oitavos dá 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Correto? Então a minha velocidade, metros por segundo, minha velocidade aqui no 23 é 1 quarto. Se eu fui de 1 quarto para 0, qual foi minha variação de quantidade de movimento? Nós sabemos que variação de quantidade de movimento é m vezes ΔV, certo? Como vimos aqui. Então, variação de quantidade de movimento é igual a 160 kg, que é o peso da moto, que é a massa da moto, perdão, vezes ΔV. ΔV é 1 quarto, porque eu vou de V até 0, então 1 quarto. Mas é negativo, por quê? Porque ΔV é velocidade final menos inicial. Velocidade final é 0, olha aqui, ó. Final aqui, ó, 0. Velocidade final é 0. Então, ficaria 0 menos 1 quarto. Então fica negativo isso aqui. ΔQ é igual a, que dá menos 40 quilo vezes metro por segundo, que é a unidade aí de variação de quantidade de movimento. Beleza? Questão 22 já foi. Pessoal, a questão 23
ela se encaixa dentro dessas 3 mais difíceis aí que eu acho da prova, entendeu? Ela trabalha um pouquinho a álgebra aí, bastante pesadinha a questão, na minha opinião. Então eu vou pular para a questão 24, lembrando que as 3 mais difíceis eu vou fazer em outro vídeo. Um aparelho gerador de ondas produz uma onda estacionária no plano vertical, em uma corda com extremidade presas nos pontos A e B. Conforme representado no desenho abaixo, a distância entre os pontos A e B é de 2 metros e a velocidade de propagação da onda na corda é de 300 centímetros por segundo. A frequência em hertz da onda estacionária é... Então o camarada coloca uma onda e um desenho de uma onda vertical, tá, estacionária numa corda. Ele deu os seguintes dados pra gente aqui. Ele falou que a velocidade da onda na corda é velocidade 300 centímetros por segundo. Fica ligado aí, né? Esse centímetros porque não faz parte da unidade internacional aí. Sistema internacional, né? E a distância entre os pontos A e B é de 2 metros. Então essa distância aqui, ó, 2 metros. Se você for analisar quantas ondas eu tenho nesse desenho, quantas ondas essa corda faz, exatamente o quê? Cada onda, uma onda completa possui o quê? 2 ventres, né? Assim, uma onda completa. Isso aqui, esses pontos AB, eles fazem uma onda e meia, certo? Porque eu tenho 1, 2, 3 ventres, 3 extremos aqui, né? Para baixo, para cima, 3 ventres aí. Então eu posso falar o quê? Que 1,5, 1,5 tamanho de onda, que é o meu lambda, vale o quê? 2 metros, que é essa distância aqui. Então uma onda e meia, 2 metros, correto? Então eu posso escrever como 3 sobre 2, esse 1,5, lambda é igual a 2. Então, lambda, o tamanho da minha onda, 4 terços em metros. Beleza? Ok. Lembrando que a equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual a lambda vezes f, ou seja, velocidade é igual ao tamanho da onda, comprimento da onda, vezes a sua frequência. Então ele falou que a velocidade é 300 metros e 300 centímetros por segundo. Eu vou transformar essa velocidade em metros por segundo, ok? Se centímetros, centímetros para metro é só dividir por 100, né? Porque centímetros, ok? 3, então a minha velocidade é o quê? 3 metros por segundo, ok? 3 é igual a 4 terços, que é o meu lambda, vezes f. Qual é a minha frequência? Minha frequência é o quê? 9 sobre 4, que seria 2,25. É isso? 2,25 o quê? Hertz, né? Minha unidade aí de frequência. Certo? Fechou? Questão 24 aí. Pessoal, questão 25 diz: 2 pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto 0, pelo ponto O, ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os 2 pescadores e o aprendiz puxam o barco com forças de módulo F1, F2 e F3, respectivamente, cujos módulos e direções de F1 e F2 são indicados no desenho. Todas as forças e o canal estão no meio... Todas as forças e o canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da menor força F3 que o aprendiz deve exercer sobre o barco para mantê-lo em uma direção paralela às margens é... Então, pessoal, a prova dá esse desenho aí, como vocês podem ver. Ele fala que eu tenho uma força F1 e uma força F2 sobre esse barco. E ele quer a força F3 mínima para que esse barco se mantenha na direção paralela à margem, ou seja, ele não desvie para a direita nem para a esquerda, beleza? Então a gente vai prestar atenção no seguinte: eu tenho F1 maior que F2, certo? Então a força necessária mínima para não mover esse barco nem para a direita nem para a esquerda seria o quê? Em direção a F2, ou seja, eu tenho que ajudar F2 para compensar o F1, que F1 é maior, beleza? Imagina que tem alguém mais forte puxando ela para cima. Tem alguém mais forte puxando para cima e alguém mais fraquinho puxando para baixo. Se eu for ajudar essa pessoa mais fraquinha para manter o barco parado, ou seja, sem ele ir para cima nem para baixo, eu tenho que ajudar a pessoa mais fraca, então eu vou ajudar o F2, beleza? Só que essas forças, elas estão em componentes verticais e horizontais, ou seja, elas estão fazendo força horizontalmente, né, para a direita aqui, ó,
e força verticalmente, uma para cima e outra para baixo. Eu não estou nem ligando para a força horizontal, estou ligando para a força vertical, que eu quero que esse barco fique paralelo às margens. Que ele continue nessa trajetória aqui, ó. Certo? Ok. Então eu sei que a minha força mínima, ela vai ser o quê? Perpendicular a essa margem. Ok? Porque eu só tenho que ajudar o F2 na direção horizontal. Se eu fizer uma força com ângulos em relação a essa margem que não seja 90, não vai ser a força mínima necessária, ele quer a mínima, ok? Então o meu F3 eu sei que vai ser perpendicular aí e vai ter um módulo que eu vou calcular, ele quer o módulo dessa força. A gente vai ter que dividir F1 em componentes. Lembrando que ele faz 60 graus em relação à margem. Então eu divido aqui, ó, F1x, que eu não ligo para ela, e F1y. Correto? Eu sei que a minha F1y é igual a seno de 60 vezes F1. Né? Isso aí é composição de forças. Então F1y é igual a seno de 60 raiz de 3 sobre 2 vezes F1, que é 400. F1y é igual a 200 raiz de 3. Ok? Agora, F2, eu tenho essa força aqui. Essa força aqui é F2 e fazendo 30 graus em relação à margem. Ok? Se eu decompor em F2y, que é o que eu quero, eu sei que F2y vai ser o quê? F2y vai ser o quê? Vai ser F2 vezes, aqui seria 60, então está colado a 60, cosseno de 60 graus. F2y tem um módulo igual a, F2 é 320, e cosseno de 60 é meio, correto? F2y então é igual a 160 newtons, em newtons. Beleza? Agora, eu tenho esse atual desenho aqui nas minhas forças verticais. Ó, eu tenho F1y e F2y, correto? O meu F3, lembrando, vai ajudar aqui F2y, correto? Então, eu vou igualar, né? Vou igualar essas forças aqui. Então, F1y é igual a F3 mais F2y. Eu quero o meu F3. Qual que é o módulo do F3? É isso que a questão quer de mim. É F1y menos F2y. Então vai ser o quê? 200 raiz de 3 menos 160. F3 é igual ao quê? 10 que multiplica 20 raiz de 3 menos 16 newtons. Esse é o meu resultado, beleza? Alternativa. Qual a alternativa? Alternativa C, beleza? Alternativa C nos dá essa resposta aí. Bom, pessoal, fizemos a questão 25 aí, agora vamos para a questão 26, que diz: uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal em torno de um eixo fixo vertical, que passa pelo ponto O, a 30 rotações por minuto, conforme representado no desenho abaixo. Sobre a plataforma giratória encontra-se uma pequena moeda. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é 0,18, a máxima distância do centro da plataforma em metros que a moeda poderá ficar sem deslizar é... Vamos lá, despreze a resistência do ar e as dimensões da moeda, considera o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e π igual a 3. Então, ele deu o desenho aqui, né? Uma roda aqui, certo? Com um centro O e uma moeda, certo? Moeda. E o que é importante a gente saber? Ele falou assim, ó, que essa plataforma circular tá girando, certo? E ela tá girando como? A 30 rotações por minuto. 30 rotações por minuto. Ele está dizendo que é a frequência, né? Frequência
a quantidade de ciclos durante um determinado tempo. Então, ele falou que eu tenho 30 rotações por minuto, famoso RPM. Vamos passar para Hertz, porque Hertz é uma unidade internacional, sistema internacional, certo? E aí fica mais fácil a gente trabalhar. Se eu tenho 30 rotações Hertz, lembre-se que são ciclos por segundo, ok? 30 rotações em 1 minuto, que são 60 segundos, eu quero saber quantas rotações eu tenho em 1 segundo. Daqui para cá, dividir para 60. Então daqui para cá eu vou dividir para 60. 30 dividido por 60 é meio. Então minha frequência em Hertz é 0,5 Hz. Ok? Beleza. Ele falou que eu tenho um coeficiente de atrito e ele quer o quê? A máxima distância do centro da plataforma em metros que a moeda poderá ficar sem deslizar. Então eu tenho a distância do centro até a moeda, vou chamar de D. Vou chamar de Rzinho, né? Pra gente associar aí a velocidade centrípeta, fica sempre melhor. Chamar de R aqui. E ele deu também μ, que é o coeficiente estático, μ estático, entre a moeda e a plataforma, 0,18, não tem unidade. Ok? Então só disso que a gente precisa. O que você teria que pensar para resolver esse exercício? Ele falou que ele quer a mínima distância para essa moeda ficar em repouso sobre a plataforma, em relação à plataforma, certo? Então eu tenho, se eu não tivesse atrito entre essa moeda e essa plataforma estivesse girando, essa moeda ia escapar, ela ia deslizando, 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 deslizando até sair da plataforma. Só que ele falou que eu tenho atrito, por isso que essa moeda não desliza, ok? Então qual que é a questão? Quando eu coloco uma moeda sobre uma plataforma circular giratória, eu estou gerando nela uma força centrípeta, que é aquela força que puxa para o centro, certo? Força centrípeta. O que é força centrípeta? Força centrípeta é o quê? É m vezes massa vezes aceleração, aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r, ok? Isso aqui é conceito de velocidade circular, beleza? Já que eu quero que essa moeda fique em repouso, o que é o repouso? Lei de Newton. A resultante das forças sobre o corpo é igual a zero. E a força centrípeta, vou desenhar em vermelho aqui para ficar mais claro. A força centrípeta que atua para o centro dessa plataforma, força centrípeta, ela vai anular com a força de atrito. Então eu vou dizer o que aqui, ó, que a minha força centrípeta é igual à minha força de atrito. Então, mv quadrado sobre r, vou desenhar mais bonitinho aqui, mv quadrado sobre r vai ser igual ao quê? Força de atrito é μ vezes a normal. Se essa moeda está apoiada sobre a plataforma, o apoio dela, a força normal que a plataforma faz sobre a moeda é igual ao peso, né? Então é peso, que é mg, vezes o μ estático, que é isso aqui, ok? Ele quer o quê? Isso aqui, ó, o raiozinho, esse raiozinho R, a distância entre o centro da plataforma e a minha moeda. Então, m vai cortar com m aqui, por isso que eu não preciso da massa, certo? Velocidade ao quadrado. Essa velocidade eu estou falando da velocidade linear que essa moeda está fazendo aqui, ó. Velocidade linear. Correto? Está girando aqui e tem uma velocidade linear. Velocidade linear, lá do conceito de velocidade circular, de movimento circular, a gente lembra que é o quê? Que é ômega vezes r. Certo? Ômega vezes r. Então, velocidade linear ao quadrado vai ser ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. E tem um r aqui embaixo. É igual a μ estático vezes o g. Ok? R aqui vai cortar com R aqui. Ômega ao quadrado vezes R. É igual a μ estático vezes g. Agora é só a gente substituir. Ômega, vamos lembrar que ômega é o quê? É 2π vezes f. Ou 2π sobre t, né, que é o período. Mas ele me deu f, eu vou usar f. O meu ômega aqui é igual a 2 vezes 3, que ele falou para eu considerar π igual a 3.
F é o quê? Em hertz, meio, certo? Corta aqui. Meu ômega é o quê? 3 rad por segundo. Radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular, beleza? Então eu só vou colocar a velocidade angular, que é o que estava faltando, o R é que eu quero descobrir. Então, 3 ao quadrado vezes R é igual a mi estático, que é 0,18, vezes 10, que é a minha aceleração da gravidade. R é o quê? 0, opa, vou multiplicar aqui já. 0,18 vezes 10 é 1,8. Dividido por 9, vai ficar o quê? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Fica 18 sobre 9 vezes 10. Então, R é o quê? 18 sobre 9 é 2. 2 sobre 10, 0,2 metros. Beleza? Alternativa letra A. Alternativa letra A. Essa é a resposta da questão 26, beleza? Pessoal, questão 27 aí, que diz: o desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, preso ao teto e composto por polias e fios ideais de massas desprezíveis pelos cubos A e B, feitos de mesma substância e com arestas iguais de comprimento L. O cubo B está parcialmente imerso em um líquido homogêneo dentro de um recipiente. Observa-se que uma parte da aresta do cubo B, de comprimento H igual 3/4 de L, é a altura da parte emersa do cubo. Podemos afirmar que a razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido é... Bom, pessoal, aqui está o desenho aí desse exercício. E vamos entender o que ele pede, né? A resposta que ele quer é o quê? A razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido. Lembrando que os cubos são de materiais iguais, então a densidade é só uma. A densidade dos cubos vou chamar de Dzinho, sobre a densidade do líquido. Densidade do líquido eu vou chamar de dl. Beleza? Ele quer essa razão. Vamos lá. São cubos, né? Então, eles têm arestas L, certo? E vamos lá. Eu vou começar marcando pelo corpo A aqui as forças. Vou chamar aqui de peso A, certo? Peso A, aqui eu tenho uma polia móvel, então ela puxa um peso A. Cada parte dela vai sentir o peso A dividido por 2, na metade, né? Peso de A dividido por 2, certo? Essa é a tensão aqui, essa é a tensão aqui. Essa polia também é móvel, então ele vai dividir de novo o peso A por 2. Então fica peso A dividido por 4 aqui. E peso A dividido por 4 aqui também. Peso A dividido por 4. Essa polia não é uma polia móvel, é uma polia fixa que só desvia a força. Qual força ela vai desviar? Essa força aqui, ó, peso A dividido por 4. Então, a tensão que vai existir nessa corda aqui, ó, puxando o corpo B para cima, é peso A dividido por 4. Essa é a tensão, ok? Então, beleza. Agora vamos analisar o corpo B. Se o corpo B ele está imerso em um fluido, ele vai sentir a força do empuxo, né? Porque um corpo ele é empurrado contra o seu peso à medida que ele desloca o líquido no recipiente. Então vamos lá. Tenho, além do peso A sobre 4 puxando para cima, eu tenho uma força de empuxo aqui. E também a força peso B, né? PB aqui. Então, somente essas forças que compõem esse meu sistema, correto? E está em equilíbrio estático, né? O exercício falou que está em equilíbrio estático. Vamos entender. Se ele está mexendo com densidade, com certeza ele vai querer que eu faça a relação dos empuxos aí. Certo? Vamos fazer a relação do corpo B aqui. Eu sei que, já que ele está em equilíbrio estático, empuxo, ele ajuda o peso A sobre 4, essa força aqui de tensão, iguala ao peso de B. Ok? Então vamos lá. Para não ficar esse 4 aqui no denominador sozinho, eu vou multiplicar todo mundo por 4, né? Para ficar linear a coisa aqui. 4E mais PA é igual a 4PB. Ok? Ok. Então, 4 vezes... Pessoal, empuxo é o quê? Empuxo é a multiplicação da
densidade do líquido, dl, da aceleração da gravidade e do volume de líquido deslocado. Vamos entender isso aí. Mais peso de A, que eu vou chamar de m, que é a massa de A, aceleração da gravidade, e 4 vezes m, que é o mesmo cubo, né? Cubos são iguais, mg também. Posso cortar g nessa equação aqui, porque ele é fator comum de todos, correto? O que eu vou fazer agora? Tá vendo que tem 4m aqui e m aqui, ó? Ó, 4dl vezes v, mais. Só que aqui, ó, esse m que tá desse lado, eu vou passar para esse, negativo, certo? 4m menos m. 4dl vezes v é igual a 4m menos m, 3m, beleza? Beleza. Agora eu tenho uma informação importante, pessoal. Esse V aqui é o volume do líquido deslocado. É o volume que esse corpo B aqui desloca. E o exercício me deu uma informação interessante, que a parte emersa do cubo tem aqui, ó, 3/4 do seu lado, ó. Essa parte aqui, ó, vou chamar de Hzinho. Esse Hzinho aqui, essa parte que está fora desse líquido, é o que? Esse Hzinho, ele vale 3/4 de L, é a parte emersa, né? Ok. Então, se aqui tem 3/4 de L, o que sobrou aqui para virar L é o quê? 1/4 de L, certo? Então, um pedaço da aresta, então, ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. Se eu fosse desenhar apenas a parte que está imersa dentro do líquido, desse líquido aqui, seria o que, ó? 1/4 de L. Aqui é L porque é uma aresta, e aqui é L que é uma aresta, certo? Qual é o volume disso aqui? O volume disso aqui seria o quê? L vezes L vezes L sobre 4, correto? As 3 dimensões aqui. Largura, profundidade e altura, beleza? Então meu volume é o quê? L ao cubo vezes 4, sobre 4. Então eu vou substituir aqui, ó. 4 vezes densidade do líquido é o quê? V, que é L ao cubo sobre 4, é igual a 3 vezes a massa. Ok? Ó, lembrando que ele quer o quê? A densidade do cubo sobre a densidade do líquido. Então vamos lá. Se você for parar para perceber, o que é densidade? A densidade do cubo seria o quê? A massa do cubo, que eu chamei de m, sobre o volume do cubo, certo? E qual é o volume? Eu estou falando do corpo inteiro. Qual é o volume do cubo inteiro? O volume de um cubo é a sua aresta ao cubo, certo? Então a densidade seria o quê? M sobre L ao cubo, ok? Então 4 vezes densidade do líquido vezes 1/4 é igual a 3 vezes M sobre L ao cubo, porque eu joguei esse L para cá, certo? Ó. Isso aqui é o quê? Minha densidade, certo? Então 4 vezes a densidade do líquido dividido por 4 aqui, ó. Posso cortar já. Nem escrevo isso aqui. Nem tinha visto esse 4. Densidade do líquido, então, ó. Cortei. É igual a 3 vezes densidade do cubo, certo? Então, D sobre DL, ó, é igual a 1/3, certo? Deixei esse D aqui, passei isso aqui, ó, DL para baixo, passei esse 3 para baixo, ficou D sobre DL igual a 1/3. A alternativa, letra B, beleza? Então é isso, questão legal, a cara da SpaceX, né? Nada fora do comum aí, envolveu empuxo, polir as móveis e marcar força, né? É isso. Pessoal, fizemos a questão 27 aí. Vamos para a questão 28. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot com um rendimento de 0,2. Beleza. Então vamos colocar aqui o rendimento dessa máquina. É igual a 0,2. Se aumentarmos a temperatura da fonte quente em 25%, o novo rendimento dessa máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, será D. Bom,
Ele me deu o rendimento dessa máquina que opera segundo o ciclo de Carnot. Se uma máquina opera segundo o ciclo de Carnot, o rendimento dela pode ser escrito como 1 menos T1 sobre T... Perdão. Eu estou acostumado a tratar a temperatura quente como T1. Então, ela pode ser tratada assim. 1 menos T2 sobre T1. Temperatura fria, temperatura quente, ok? E ele falou que o rendimento dessa máquina é 0,2, que eu vou escrever como 1/5, beleza? 1 dividido por 5, que é a mesma coisa de 0,2, seria 1 menos T2 sobre T1. Eu vou multiplicar todo mundo por 5 vezes T1. Então vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por isso aqui, ó. Pra ficar mais bonita a minha equação aqui. Então vai ficar, ó, T1 aqui é igual a 5 vezes T1 aqui, menos 5T2, certo? Aqui, ó, 5T2. Esse T2 vem pra cá, esse 5T2 vem pra cá, e esse T1 vem pra cá, ó. 5 menos 1, 4T1. Ok? Ok. Beleza, então. Então eu tenho essa relação entre a minha temperatura fria, que é o T2, e a minha temperatura quente, que é o T1. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Em um segundo caso, eu aumento a temperatura da fonte quente, que é o meu T1, em 25%. Então a minha temperatura da fonte quente vai ficar o quê? A T1, vou chamar de T1', vai ser o quê? 25% a mais. Então seria o quê? 1,25 T1. É o meu T', né? Que é o meu T, minha temperatura quente no segundo caso aí. O novo rendimento dessa máquina térmica, segundo o ciclo de Carnot, será D. Então não mudo a minha temperatura da fonte fria. Então, o novo rendimento vai ser o quê? Vou jogar a mesma equação. T2 sobre T1' nesse caso, né? Aqui, ó. T1', só não muda o T2, né? Ok, T1' é 1,25 T1, então vamos lá. Ó, 1 menos T2 sobre T1', que é 1,25 T1. Eu vou já substituir, ó, T2 sobre T1 aqui, que eu posso colocar aqui, certo? Se eu já tenho essa relação, ó, T2 sobre T1, vocês concordam comigo que, ó, passo 5 para cá e o T1 para cá, o 5 vai vir para baixo, o 4 vai ficar em cima, ó, 4/5, certo? Ó? T2 sobre T1, 4/5. Então, ó, vou colocar aqui, 4/5. É igual a 1 menos 4/5 vezes 1,25 que está embaixo. Correto? Então, agora ficou fácil. 1 menos 4/5. 1,25 não é 125 sobre 100? Que eu posso escrever como... dividir por 5 fica 2,25 sobre 20. Dividir por 5 fica 5 sobre 4. Certo? 1,25 é a mesma coisa que isso aqui. Só que ele está no denominador, então eu vou inverter essa fração, correto? Então vai ficar 5 quartos, 5 aqui embaixo, 4 aqui embaixo. O meu novo rendimento vai ser 1 menos 16 sobre 25. Meu novo rendimento é o quê? 1 é igual a 25 sobre 25, né? Para ficar com o mesmo denominador aqui, só vou fazer isso aqui. O meu novo rendimento é o quê? 9 sobre 25. Nossa, e agora? Vou ter que fazer essa conta? Não. Multiplica todo mundo por 4 em cima e embaixo, que fica 100 embaixo, ó. 25 vezes 4, 100. 9 vezes 4 é 36. Isso aqui é igual a 36%. Esse é o meu novo rendimento. Alternativa letra D. Beleza? Fechou? Tamo junto. Pessoal, questão 29 é uma questão teórica. Então vamos embora. Uma substância pura pode se apresentar em 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Com relação às mudanças de fase à pressão constante de uma determinada substância pura, podemos afirmar que: alternativa A, o calor latente de fusão é trocado quando a substância tem a sua temperatura diminuída. Então vamos lá, pessoal. Termodinâmica, né? Troca de calor. A gente vai lembrar que uma fusão,
ela envolve o calor latente, que é quando você troca de estado, né? Você está passando, no caso da fusão, do sólido para o líquido, e ela não muda a temperatura. Enquanto ele está fazendo trocando esse calor latente, não muda a temperatura. Essa é a característica do calor latente, não muda a temperatura nunca. E aí você elimina a letra B também, porque ela diz: o calor latente de vaporização é trocado quando a substância tem a sua temperatura aumentada? Não. C. O calor específico da substância no estado líquido e o calor específico da substância no estado de vapor são iguais? Não. Quem faz exercício de termo sabe que não são iguais, por exemplo, da água, né? Que a água, o calor, se eu não me engano, se não me falha a memória, o calor sensível da água no estado de gelo, no estado sólido, é 80 calorias por grau Celsius, alguma coisa assim. E no estado líquido é 1, né? 1 caloria e tal. Então não são iguais. E também nem quem lembrava desses números da água, por exemplo, essas pessoas poderiam não ir por aí para eliminar essa alternativa C. Ela podia lembrar o quê? Como eu vou trocar calor com o corpo, o seu estado físico ele importa no caso do calor sensível. Por quê? Porque as moléculas estão agrupadas de maneira diferente, né? Estados sólidos estão bem agregados, estado líquido já nem tanto e gasoso muito menos. Então faz diferença sim, elas têm calores específicos diferentes, tá? A capacidade térmica da substância no estado sólido e a capacidade térmica da substância no estado líquido são iguais? Não são iguais pelo mesmo fator que nós eliminamos a C. Por quê? Capacidade térmica só muda que é o calor específico vezes a massa, né? Se o calor específico muda, a capacidade térmica muda também. Então, alternativa letra E, por quê? Ela diz: a razão entre o calor trocado e a variação de temperatura durante o aquecimento no estado sólido depende da massa da substância. Vamos ver isso aí. Bom, pessoal, ele falou aqui, ó, a razão do calor trocado, chamado de QT, calor trocado, e a variação da temperatura durante o aquecimento no estado sólido depende da massa da substância. Pô, durante o aquecimento, então, é calor sensível, né? Ele está falando sobre o ΔT, que é a variação de temperatura. Calor sensível é o quê? Depende da massa da substância, do calor específico dela e do ΔT, que é a variação de temperatura. Sobre o próprio ΔT, eu vou ter o quê? É a capacidade térmica, a minha massa vezes o calor específico. Então, depende da massa da substância? Depende, ó. Massa daqui, beleza? Então é isso, questão tranquila. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, questão de número 30. O desenho a seguir representa um raio de luz monocromática que atravessa 3 meios distintos e homogêneos, M1, M2 e M3, cujos índices de refração são iguais a N1, N2 e N3, respectivamente. Os ângulos α1, α2 e α3 são formados entre o raio e a normal, as respectivas superfícies planas e horizontais da separação entre os meios. Supondo que α2 é maior que α1, que é maior que α3, podemos afirmar que... E ele pede a relação entre os índices aí de refração. Beleza? Então, vamos anotar o que ele deu aqui. Ó. Ele falou que α1 é maior, α2 é maior que α1, que é maior que α3. Certo? Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que quando um raio de luz monocromático ela troca de meio, ele, em relação ao normal, tem uma diferença aí que a gente pode relacionar os índices de refração. O que mede o índice de refração? O índice de refração, ele mede o quão difícil é para a luz passar, se propagar naquele meio, certo? Então, por exemplo, essa parede, ela não deixa a luz passar. Então, o índice de refração dessa parede, a dificuldade da luz atravessar essa parede, passar por essa parede, é maior que a dificuldade da luz passar no ar. A luz passa no ar. Certo? Então, o ângulo de refração, quando a luz passa de um meio mais refringente, mais difícil para ela se propagar, o ângulo de refração ele vai fechar, como aconteceu aqui, ó. Ó. Fechou, certo? Tinha um ângulo aqui. Tá vendo que ele fechou?
A propagação dele seria essa daqui, ó, se ele continuasse reto. Então ele fechou. Aqui, esse ângulo abriu, porque a propagação dele seria isso aqui. Então ele abriu, certo? Então já posso tirar a conclusão do que? Se ele abriu aqui, esse raio de luz abriu, por quê? Porque o M2 é mais fácil. Então o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1, certo? Porque a luz é mais o raio de luz foi mais fácil para ela passar, então ela abriu. Aqui ela fechou, então o índice de refração do N3 é maior que o índice de refração do N2, correto? Ok. E agora, em relação ao meio 1 e o meio 3, nós podemos ver pelo ângulo, certo? O alfa 1 ele é maior que o alfa 3, correto? O alfa 3 é maior, o alfa 1 é maior que o alfa 3, ok? Se o alfa 1 é maior que o alfa 3, então é porque se passasse do meio 1 para o meio 3, o ângulo de propagação da luz ia fechar, certo? Porque o alfa 1 é maior, o alfa 3 é menor, ia fechar. Então, se ia fechar, o N3 é maior que o N2, o N1, desculpa. Maior que o N1, correto? Então vamos lá. Qual que é o maior de todos? N3. N3 é maior que o N1 e o N1 é maior que o N2. Essa é a resposta alternativa, letra B. Fechou? Índice de refração aí, de acordo com a dificuldade de cada meio e o seu ângulo de incidência e refração. Beleza, pessoal? Bom, as duas questões, eu pulei a questão, deixa eu ver. Eu pulei a questão 23, que se encaixa naquelas três que eu falei, e pulei a questão 31 e 32, que são a questão de campo elétrico e de eletromagnetismo. Beleza? Então eu vou preparar outro vídeo aí, fazendo essas três questões mais complicadas. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz aí com muito carinho, tava com saudade de gravar, com saudade de usar essa luzinha aqui que eu uso poucas vezes. E é isso. Fico muito feliz aí de conseguir ter acertado bastante questões na prova da SpaceX de Física, porque daquela vez eu tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz do canal que eu fiquei chateado em Física, que era uma matéria que eu mais gosto, e tinha tirado só 6 de 12, esse ano eu fiz 10 de 12, com isso eu fiquei muito contente, beleza? Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu!